boa tarde. Vamos continuar então com o nosso estudo de geometria analítica. Nos vídeos anteriores nós conversamos um pouquinho sobre coeficiente angular e agora nós vamos começar a estudar as retas e tentar entender como é que se obtém a equação de uma reta. Eu vou, nesse primeiro vídeo, examinar uma situação muito simples, né? A situação mais elementar, que é quando a reta é uma reta vertical ou quando a reta é horizontal, tá certo? Como é que ficaria a equação nesses casos? E depois a gente vai para um caso mais geral. Bom, primeiro é bom a gente fixar que equação de uma reta é uma lei que consegue capturar todas as propriedades que os pontos da reta possuem. A gente sabe que a cada ponto você tem associado um par ordenado de números reais, tá certo? E a equação o que seria? É uma lei que em geral vai relacionar o x e o y, tá certo? E essa lei ela vai conseguir capturar todos os pares ordenados que são representantes de pontos da reta. Então é isso que a gente vai tentar fazer. De uma maneira mais, digamos, simples, né, de enunciar isso, considere, por exemplo, aqui uma reta vertical cortando o eixo das abscissas na abscissa 3. Eu quero a equação dessa reta. Então, quando eu quero a equação da reta, o que eu estou procurando? Eu estou procurando uma lei que vai caracterizar todos os pontos da reta, que vai dizer para nós qual é a característica que todos os pontos têm em comum. Então, por exemplo, esse ponto, o que eu posso dizer sobre ele? A única certeza que eu tenho sobre esse ponto é que a abscissa dele é 3. A ordenada eu não faço a mínima ideia qual é. O mesmo eu poderia dizer a respeito desse, ou desse daqui. Quer dizer, todos esses pontos que eu estou destacando, eles têm uma propriedade em comum. Qual que é a propriedade que todos esses pontos têm em comum? A abscissa de todos vale 3. Tá certo? Mas a equação é justamente isso, é aquilo que destaca a característica que todos os pontos têm em comum. E a característica que todos esses pontos têm em comum é o fato de que todos têm x igual a 3. Portanto, se chamarmos essa reta de R, a equação da reta R será simplesmente x igual a 3. Só isso. Se você tiver uma reta vertical aqui na abscissa 5, então a equação dela será x igual a 5. Se eu tiver uma lá no menos 2, então a equação da reta será x igual a menos 2. Então, esse é um caso simples de encontrar a equação. Basta ver onde ela corta o eixo x. Corta no 3, então a equação é x igual a 3. Só isso, não tem mais nada para fazer. O mesmo argumento eu posso usar no caso das retas horizontais. Tá? Então eu tenho aqui novamente uma reta R e ela é paralela ao eixo x, portanto perpendicular ao y, na ordenada 4. Ora, o que eu posso dizer sobre esse ponto? Bom, com toda certeza o que eu posso dizer é que a ordenada dele é 4. O que eu poderia dizer sobre esse? A mesma coisa. Eu não faço a mínima ideia qual é a abscissa desse ponto, nem desse. Mas eu tenho certeza que a ordenada deles é 4. Ora, todos esses pontos que eu estou destacando, todos, têm em comum a seguinte propriedade. Para todos eles, a ordenada é 4. O y é igual a 4. Ora, mas a equação é isso. É uma lei que consegue destacar a característica que os pontos têm em comum. Qual é a característica que todos esses pontos têm em comum? O fato de que para todos o y é 4. Logo, a equação dessa retinha, nesse caso aqui, R, é simplesmente y igual a 4. É só isso. Tá? Então, esses dois casos são os casos em que é muito simples determinar a equação da reta. Basta verificar onde ela corta o eixo y.
Corta no 4, então a equação é y igual a 4. Corta no 6, né, uma reta horizontal, então a equação é y igual a 6. Corta no 1, y igual a 1. E se for uma reta vertical, é a mesma ideia, né? Cortou no 3, x igual a 3. Cortou no 5, x igual a 5. Então, esses dois casos, é só olhar e ver onde ela está cortando o eixo x ou onde ela está cortando o eixo y. Qual é o caso, digamos assim, complicado, né? Que vai dar trabalho e que nós iremos examinar no próximo vídeo? É o caso em que a reta não é vertical nem horizontal. Então, sei lá, por exemplo, a reta é algo desse tipo aqui. Como que fica a equação de uma reta assim? Tá? Esse é o caso interessante, tá? É o caso que não vai ser tão imediato. E esse caso eu vou examinar com vocês no próximo vídeo. Tá bom? É isso. Até mais.